Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui muitíssimo acompanhado de Laura Oliveira, CEO do Grupo Levo, que veio aqui com uma notícia muito especial. Ela está lançando o primeiro livro dela. Na verdade, Laura, você já tem coautora de outros 2 livros, mas assim, seu agora é a primeira vez, né? É o primeiro livro, né? Tô tão feliz que não tô nem acreditando, Fabrício. Pois é, gente. E o livro se chama Voando Alto, Como Tirar Champanhe de Pedregulho. Obviamente, é um nome muito curioso. Então, quando eu li o nome desse livro, eu falei assim, gente, minha primeira pergunta foi da onde ela tirou esse nome? Como é que você chegou nesse nome, para que chama tanto nossa atenção? Eu fui dar uma pesquisada, então eu já entendi exatamente o que você quis dizer com tudo isso, mas eu queria que você explicasse para as pessoas. Quando eu coloquei essa frase, eu estou muito feliz de estar aqui, porque tirar do nada o melhor. Então, quando a gente celebra alguma coisa, a gente pensa logo em champanhe. Então, por que não celebrar? Toda vez que a gente pensa em coisas boas, o champanhe. Então, essa frase é uma frase minha, que eu falo assim, vamos tirar champanhe de pedregulho, porque leite de pedra é muito fácil, entendeu, Fabrício? Entendi. Então, é o melhor do nada. Eu falo que até no pedregulho, naqueles terrenos áridos, a gente só consegue tirar a mandioca. Então, assim, é tirar o melhor do nada. Então, vem o champanhe, as bolinhas do champanhe. Então, voando alto significa, por que não pensar no melhor? Né? O céu é o infinito. Entendi, ou seja, você, na verdade, resumiu nesse título muito da sua experiência como empresária, né? Exatamente. Ou seja, você começou numa situação difícil, foi transformando isso até que você formou um grupo que hoje tem 25 anos, o Grupo Levo, é isso? Nós vamos fazer bodas de prata. Bodas de prata. Champanhe novamente. Champanhe novamente. Champanhe de novo. Vamos celebrar. E olha, o que é interessante? Na vida, eu vou falar isso no livro, que cada um tem a sua realidade. Uhum. E tá tudo bem. Então, nem sempre o que é sucesso para um pode ser sucesso para o outro. E nem sempre o que é bom para um pode ser bom para o outro. Então, dentro da realidade de cada um, vamos celebrar. Então, vamos buscar aquilo que te move, vamos buscar aquilo que borbulha o seu coração, igual as bolinhas do champanhe. Eu acho, gente, que colocaram água aqui pra gente, mas deveriam ter colocado champanhe. Olha só, ô Laura, o que nasceu primeiro? O seu desejo de escrever esse livro ou a busca das pessoas para que você escrevesse esse livro? Isso é uma coisa muito interessante, acho que está até na contracapa do livro, porque eu comecei a fazer palestras, nunca imaginei de escrever um livro. E aí, quando eu fazia as palestras, justamente porque as pessoas falavam assim, você tem um livro? Aí eu falei, não tenho livro. Aí eu fazia a palestra, aí as pessoas falavam assim, onde a gente pode ver mais histórias sobre a senhora? Aí eu já ficava assim, gente, eu tenho uma cara de menina, né? Eu achando, né? E me chamando de senhora. Acha que a gente tem cara de menina, né? Porque eu acho que o coração da gente, o olhar, sempre ainda pensa que a gente é nova, né? Mas eu já fiz 50 anos. Que é nova, é nova. Eu também tô me achando. E aí as pessoas falavam assim, a senhora já escreveu um livro? Aí eu falei, não, a senhora não tem um livro. Aí eu falei, gente, cadê o livro? Então, a questão do livro foi muito interessante, porque você fazia as palestras e a pessoa falava assim, aonde eu acho um livro? Aí eu falei, não tem um livro. Aí eu ia fazer uma palestra na faculdade e não tinha livro. Aí meus funcionários chegavam e falavam assim, a história da senhora é tão linda, a senhora já escreveu um livro? Eu falei, não. Olha, a senhora contando aqui que a senhora vendia brigadeiro e docinho de coco, a senhora vendia bonequinha na feira de artesanato, a minha mãe começou a vender bolo. E lá em casa as coisas melhoraram porque a senhora começou a contar a história, eu contei para minha mãe e a minha mãe está vendendo brigadeiro, agora já está vendendo bolo e lá em casa a gente já está fazendo todo mundo vendendo as coisas. Então a senhora tem que escrever um livro. Então a história do livro começou pela pergunta das pessoas me pedindo o livro. Ou seja, foi mais em princípio do desejo das pessoas em querer que você contasse a sua história e eu não consegui ler todo ele ainda, mas eu tô ali muito curioso e desvendando a sua história e tem ali uns depoimentos de umas pessoas que já leram o livro e que ficaram muito impactadas, porque ele conta a sua história mesclada com dicas de empreendedorismo, com as histórias dos seus negócios, medidas que você tomou que funcionaram muito, que pode funcionar para quem estiver lendo o livro, né? Sim, e eu tenho 2 depoimentos que foram muito interessantes. A Sônia Hess, que é uma amiga pessoal e que é uma das fundadoras da Dudalina, que também tem uma história de vida muito interessante, que ela vem de muitos irmãos, e
ela falou, Laura, eu li seu livro em 2, 3 dias, porque a história foi tão interessante. E eu falei para as minhas filhas e falei para as minhas amigas e falei, você tem que ler o livro. Porque você dá várias dicas de falar assim, faz isso, quem está empreendendo deve fazer isso, quem vai fazer isso, vai por aqui, vai por ali, não faça isso, quem cria filho, cria desse jeito, não cria daquele jeito, não faça isso. Então, ela mergulhou no livro, porque ela está na contracapa, que ela foi muito generosa comigo, e ela falou assim, eu adorei. E eu escolhi pessoas para estar na contracapa que também têm uma história de sucesso, que já passaram dificuldades. Então, por exemplo, a Júnia Hermann, ela é uma mega executiva. Ela vende aeronaves no mundo inteiro. Então, eu falo assim, gente, uma mulher, e ela é um amor, ela é uma graça, e ela é pequenininha, e ela senta na mesa de grandes homens no mundo inteiro e vende aeronaves. Não é uma coisa básica, né? Nem fácil, nem simples, né? Nem simples e nem barata. Então, eu falei assim, eu vou pegar nomes fortes, porque eu acredito na vontade daquelas pessoas que querem vencer. Porque por isso que eu falo, champanhe de pedregulho é algo para impactar. Por quê? Porque você precisa acreditar. Quando a gente sonha, a gente precisa acreditar nos sonhos e a gente precisa ouvir o nosso coração. Então, Fabrício, eu acredito que todo mundo deva ouvir o que tem no seu coração. Você tem que ver aquilo que seu coração pulsa e correr atrás daquilo, sabe? Então eu falei, eu vou buscar grandes líderes. A Iris, por exemplo, ela foi executiva da Apple na América Latina. Uma mulher negra, uma mulher que acredita nos seus propósitos, que faz a diferença. Então eu falei, eu vou pegar mulheres fortes junto comigo e meu amigo Alarico, que também é um executivo que veio de Minas, que correu atrás e que também é um grande executivo hoje, que também acreditou no sonho. Então eu falei, eu vou pegar 4 pessoas que também tiveram histórias parecidas com a minha, que lá atrás acreditaram, que passaram perrengues e que venceram a barreira, né, de várias conquistas, que não é fácil, você criar uma trajetória de sucesso para poder estar junto comigo e falar assim... Darem a chancela, né, de que a história que está ali sendo contada, as dicas que estão sendo dadas, realmente podem fazer diferença na vida das pessoas, né? E as pessoas acreditarem, né? Você falou uma coisa de sonhos, né, que você é muito sonhadora. Eu vi que tem um momento que você fala que você era a menina que assistia a novela e se via no empreendedor da novela, né? No dono da empresa. No dono da empresa. Né? Eu fiquei curioso para saber que novela era essa. Olha, eu vi várias novelas. Por exemplo, O Rei do Gado, né? Quando você viu O Rei do Gado, ou quando você assistia, por exemplo, uma das novelas que mais me chamou a atenção, que era o José Maia, que ele era o dono da empresa, que ele andava de jatinho. Que novela era essa, gente? Tinha uma novela que ele andava com os seguranças e ele botava o óculos Ray-Ban e ele tinha os seguranças atrás, ele pegava o jatinho, ele entregava a pasta assim, eu falava, gente, um dia eu vou ser o cara. Essa pessoa. Eu não queria ser a esposa dele, eu queria ser o cara. E ele chegava na mesa assim, ó, e tinha todos os caras e ele dava ordem assim, e ele saía e ele falava assim, prepara o jato que nós vamos sair em tal hora. Eu falava assim, uau! Você fala isso hoje em dia? Ainda prepara não. o jato que eu vou... Ainda não, Fabrício. Ainda, estamos no caminho. Mas eu falo para minha amiga da Líder Aviação, que eu falo assim, olha... Um dia eu ainda venho comprar um jato, eu vou fazer um test fly. Quando a gente compra um carro, eu descobri que a gente faz um test drive. Quando a gente compra um avião, a gente faz um test fly. Entendi. Me chama para fazer com você? Eu chamo, Fabrício. Fechado, gente, tá combinadíssimo. Assim. Aí vai ser o próximo livro, vai ser a história de como você chegou até o seu jatinho. Até o jato, se Deus quiser. Eu vou fazer tudo para acontecer. Você deu exemplos de homens em posições, né, de poder, de empreendedor de sucesso, porque realmente, quando a gente era mais jovem, né, no passado, eram mais difíceis histórias de mulheres empreendedoras. O seu livro, você acha que ele é principalmente para as mulheres? Não. O meu livro, ele é... Eu tenho uma frase comigo que é todo ser humano importa. Eu não trabalho gênero, eu trabalho ser humano. Eu sou uma pessoa totalmente inclusiva. Se você for na minha casa, eu jogo tênis e eu tenho um banheiro para cadeirante. Porque eu tenho um trabalho que é o street cadeirante. Eu ajudo, é um trabalho que eu tenho uma amiga que infelizmente ela tomou a vacina da poliomielite, mas alguma coisa aconteceu e ela é tetraplégica.
e ela tem 3 cursos superiores. Ela é fantástica, até depois a gente podia trazer ela aqui para Caras, porque eu acho que ela faz um trabalho maravilhoso e ela dança. Ela na cadeira de roda, Fabrício, e ela juntou algumas cadeirantes e ela dança. E eu sou uma das apoiadoras pelo Levo Instituto desse street cadeirante. E a Carla é uma pessoa que nos traz muita alegria. E nesse projeto, eu falo que a gente tem que fazer inclusão de pessoas. E ela nos inspira. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com todo mundo. Então, meu livro é para qualquer pessoa. Ele não é só para mulheres ou para homens. Meu livro é para trans, é para todas as pessoas. São para todas as pessoas que estão vivas e que sonham e que querem fazer a diferença por onde ela passar. Então, o meu livro, ele inspira qualquer ser humano que quer fazer a diferença. Eu acho que isso que é um legado. Então, eu não sou pessoa de gênero, eu sou inspiradora de pessoas. Eu falo que a Petrobras é plataforma de petróleo, eu sou plataforma de amor. Eu sou de luz. Então, meu livro é para todos. Essa trajetória que você conta no livro, em algum momento foi solitária? Quase todo momento. Por quê? Eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma pessoa que não tenho, assim, muito... Não sou de muita tolerância. Isso é coisas que a gente precisa melhorar. Você é brava, é isso? Não? Eu sou, vamos dizer assim... Exigente. Eu sou bem sistemática e bem exigente. Ok. Então, não é todo mundo que está muito disposta a estar com essa... Não é todo mundo que me entende, vamos dizer. E eu também não estou muito preocupada em entender, assim, um pouco. Então, o que acontece? Eu sou muito de olhar para o outro, mas eu também não tenho muita tolerância para quando as pessoas não conseguem compreender o meu jeito. Então, eu prefiro estar só do que mal acompanhada. É mais ou menos por aí. Entendi. Eu só fiquei só imaginando se em algum momento... Porque então, acho que é uma solidão... É uma solitude. Uma solitude. É uma coisa que você... Opcional. Exatamente, isso quer dizer. É uma opção, é como funciona para você. Isso. E te faz feliz desse jeito. Sim. Agora, eu tenho um time de colaboradores fantásticos. E eu tenho um time de amigos maravilhosos. E eu tenho um filtro. Eu escolho as pessoas que eu quero que estejam comigo. Então, eu tenho uma análise muito legal, eu tenho uma coisa muito boa comigo. Eu sou apaixonada por mim mesma, então a minha companhia é ótima. Então, eu gosto de tomar um vinho comigo mesma, eu gosto de viajar comigo mesma. Vinho não, champanhe. Champanhe, melhor ainda. Então, assim, eu gosto de tomar chá, eu gosto de tomar muito chá, eu adoro um chá. E a minha avó diz o seguinte, nada como um chazinho de camomila, uma boa Ave Maria e o dia seguinte. Então, quando você está muito angustiada, ou quando você está muito chateada, ou quando tem alguma coisa que está te tirando a paz, nada como uma Ave Maria, uma boa xícara de chá, um bom banho o dia seguinte. Então, por isso que essa dica está no livro? Eu acho que tá. Quem foi a primeira pessoa que leu o seu livro? Quando você terminou, o livro está pronto. Para quem você falou assim, eu quero que essa seja a primeira pessoa a ler essa história? A primeira pessoa a ler meu livro foi minha grande amiga Ana Maria. O que ela falou pra você? É a madrinha da minha filha. Ela virou e falou assim, Laurinha, eu já te conheço há muito tempo, mas dessa vez você se superou, porque você conseguiu colocar tudo no livro, muita coisa da sua história. E eu fiquei muito feliz com o feedback dela. Seus filhos leram? Você tem 2 filhos, né? Tenho. Meus filhos, um tem 9 anos e a outra tem 11. Eles começaram a ler e falaram assim, mamãe, depois a gente lê, esse negócio tá muito comprido. Não, então essa fase da literatura extensa, isso, né? Ok. Literatura extensa. Mas assim, eles me acompanham muito, fazem parte da empresa. Levo significa a iniciativa, é a letra, né? Laura, Enzo e Valentina. Que forma as letras do Levo. E eles são muito companheiros, estão muito junto comigo. Então, eu acho que daqui a pouquinho eles vão ler. O importante é que eles fazem parte da história e eles estão muito presentes em tudo isso. Então, eles falam assim, mamãe, o seu livro vai vender muito. Mamãe, dentro da cabecinha deles, né? Porque 9 e 11 anos ainda são pequenos. Sim. Mas eu acredito que eles estão vivendo algo. Por exemplo, vou te dar... A minha avó é viva, 102 anos. Nossa, que maravilha, gente. Lindo. E no dia de 100 anos da vovó, cheguei em Cuiabá e eu ajudei a aprontar a vovó para a missa de 100 anos. Então, ajudei a colocar o sapato, ajudei a arrumar a maquiagem, ajudei a colocar o vestido e tudo. E a Valentina estava do lado. Ela falou assim, mamãe,
quando você estiver mais velha, eu vou cuidar de você igual eu tô vendo você cuidar da vovó. Então eu acho que isso é melhor do que ler meu livro. Eu acho que o que ela está vivendo é muito mais pelo exemplo e vendo o que a mãe faz, que eu acho que está deixando um belo legado. Uma herança incrível mesmo, de observação, de ação, mais do que só palavra que às vezes ficam ali ao vento, né? Isso. O que você fez na construção do Grupo Levo que as pessoas não faziam na época? E que você acha que as pessoas às vezes até diziam para você, não, você vai fazer dessa forma, mas não é assim que funciona, e que você hoje vê que é um acerto? A contratação dos trans. Há 15 anos atrás eu contratei trans, mudei meus banheiros para dar dignidade a todos os funcionários, colocar banheiros unissex com cabines individuais, fazer uma mudança que até certo ponto tinha uma resistência. E depois eu vi que hoje é uma tendência. E eu fiz isso de uma maneira muito silenciosa, muito tranquila, sem levantar bandeira, sem fazer nada. Um trabalho que eu fiz foi de colocar pessoas com deficiências auditivas. Um trabalho que eu fiz foi colocar 60 mais. Eu tenho todo esse trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Um trabalho que eu fiz diferenciada é investir muito nas mulheres. Eu tenho 66% de mulheres. Eu tenho pessoas há mais de 8 anos, eu contrato refugiados. Então eu nunca olhei para diferenças. Eu sempre trabalhei com as minorias de forma natural e genuína. Esse olhar social, você sabe dizer de onde ele veio? Da minha avó. Lá na casa da vovó a gente tinha todo mundo. Nunca teve diferença de cor, raça, religião, diferenças. A gente sempre foi a maneira que eu fui criada. Eu sou católica, eu estudei em colégio de irmãs, a gente trabalhava com todo mundo. E isso foi muito forte. E eu sempre tive meu Pai Nosso, minha Ave Maria, aonde eu ia, eu falava, vamos rezar um Pai Nosso, vamos fazer uma oração, vamos cuidar aqui dessas pessoas. E eu sempre tive o olhar para o outro. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu tenho uma loja de rua, então eu tinha um drive lá no McDonald's, no centro de Taguatinga, eu cuidava dos mendigos, eu passava pomada nas feridas, eu cuidava Então ninguém mexia comigo. Eu pedia para os mendigos, tomava banho, dava comida para eles, eu cuidava. Então eu tinha todo um trabalho com a comunidade, então eu nunca fui assaltada, nunca tive nenhum problema ali com todo mundo. Então eu sempre tive o olhar para o outro. Então era uma coisa que eu fazia de uma maneira muito genuína da minha cabeça, assim. Eu acho que deu certo. Tem dado certo, né? Essas histórias estão no livro? Tem histórias como essa no livro? Tem. Por isso que o título tá no gerúndio, voando. Ainda não parei ainda. Tá segue, voando, né? Ainda segue. tá seguindo, né? O que uma pessoa precisa ter para ser alguém de visão no futuro? Eu estou falando de negócios agora. Para que a pessoa tenha uma visão de futuro nos negócios, o que ela precisa ter? Eu acho que a primeira coisa é curiosidade. Eu acredito que a pessoa, quando ela é curiosa, ela tem uma característica muito forte de dar muito certo. O curioso, ele fica procurando. E uma inquietação. Eu falo que eu sou um ser humano inquieto. Então, quando você é curioso e inquieto, você busca. Você tem uma busca constante. E o futuro é isso. Você vive bem o presente. Você não deve ser ansioso, mas você deve ser um pouco inquieto, um pouco de ousadia. E essa curiosidade faz com que você leia, faz com que você busque algo diferente, faz com que você seja um pouco diferente. Eu acho que a ousadia, ela faz... No inglês tem uma expressão, be bold. Então, seja ousado. Você, quando fica fazendo tudo na mesmice, fica na zona de conforto, você não vai ser nada. Você não tem um olhar. Por isso que a águia... Que te chamam de águia, né? Você tem uma coisa que fala que você é a águia, né? Eu gosto da águia, porque a águia, ela voa longe, ela é quieta, ela é sozinha, ela não fica andando de bando. Ela fica sozinha ali, só na espreita, olhando, prestando atenção, entendeu? E tem uma coisa da águia ser ligada à liberdade, A liberdade, eu tenho problema. Se me prende, eu fico doida, eu fico quieta, mas na hora que eu sumo também, ninguém me pega mais, tá entendendo? Ô, Laura... Então, acho que essa curiosidade faz você se mover. Nas suas palestras... provavelmente você deve abrir alguns momentos para perguntas. O que as pessoas mais querem saber? Isso é muito interessante. Eu falo muito, eu tenho muita propriedade no que eu falo, porque aquilo que eu não sei eu nem me atrevo a dizer.
E o que acontece? Nesses 26 anos de McDonald's e mais uns 10 aí antes de McDonald's, que eu trabalhei na área de turismo, trabalhei na área de receptivo, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu procuro fazer aquilo com amor. Então, acho que o que mais as pessoas querem saber, me perguntam, é o time do negócio. Então, muita gente tem uma carreira corporativa e fala assim, Laura, me ajuda. Será que eu saio dessa empresa e vou montar meu negócio? Será que é o tempo? Laura, que hora que eu faço isso? Será que esse meu negócio vai dar certo? Então, eles têm uma confiança em mim que até me deixa, assim, muito... num momento delicado, às vezes. Que é muita responsabilidade, né? É um nível de né? responsabilidade muito alto. Mas eu fico muito feliz e eu sou sincera. Eu falo o que eu acredito. Eu não falo, às vezes, o que elas querem ouvir. Eu falo o que eu sinto. E aí eu acho que é isso que é meu diferencial. Eu tenho um problema, eu sou sincericídio, entendeu? Então, eu cometo sincericídios, entendeu? Então, às vezes, nem sempre eu vou agradar. Mas eu sou verdadeira. Então, eu acho que essa é a minha credibilidade, entendeu? É o que as pessoas mais me perguntam, o time do negócio. E é difícil ter uma resposta, porque você precisa ouvir muito bem a história daquela pessoa, fazer uma análise, para daí, então, chegar ali numa possível resposta, né? Porque cada um também tem a sua história, né? É difícil você determinar para o outro, né? Quando é o tempo dela fazer. Mas você sabe como eu faço isso, Fabrício? Como? Eu escuto, porque eu tive que fazer vários exercícios para ouvir, porque eu sou falante, mas eu acho que eu acredito que eu aprendi ao longo do tempo. Eu escuto bem a pessoa e eu monto uma estratégia e uma forma com que ela mesma vai ter essa resposta para ela. Entendi. Esse é o pulo do gato. Porque só ela sabe essa resposta. Porque é o momento dela, o negócio dela e o querer dela. Então, eu só sou uma ferramenta naquele momento com um pouco de visão de negócio dentro do expertise que eu tive a oportunidade de aprender. E naquele momento, com muito amor, eu tento ajudá-lo. Faz parte também do mundo dos negócios, como de todos os universos, cometer erros? Sim. Tem algum erro que te ensinou muito? Sim, vários. Eu adoro os erros. E eu adoro o filme do Batman, que eu falo isso em algumas palestras. O do morcego, Batman Begins, que ele fala pro Alfred que ele cai no buraco e ele fica com medo do buraco e entra um monte de morcegos e ele fala assim, Alfred, por que a gente cai? E ele responde, pra gente aprender a se levantar. Porque se a gente não aprende a cair e não aprender a se levantar, a gente nunca vai saber a sensação do fracasso e nunca vai saber a sensação de errar. Então, quando a gente erra várias vezes e a gente cai várias vezes, a gente vai aprender a se levantar. E quando a gente aprende a se levantar, a gente tem uma sensação maravilhosa, porque aí a gente sabe que a gente pode errar, mas a gente sabe que a gente vai levantar. E eu tive muitos erros. Um deles, por exemplo, é ver que às vezes a gente precisa fechar loja, precisa vender loja, até do McDonald's, dar 2, 3 passos para trás, para poder voar alto e andar mais 10 passos para frente. A gente tem que saber nossos limites, a gente tem que saber que se você não vai ter dinheiro, que se você não vai dar conta de forma emocional, você tem que saber o seu limite e você tem que ter responsabilidade de dizer, até aqui eu vou, até aqui eu não dou conta. E eu preciso dizer às pessoas que eu não dou conta e eu não posso assinar este contrato. E eu não posso fazer isso, e eu não posso dar esse passo para frente, porque eu vou ser irresponsável e eu posso pôr tudo a perder. Então, você tem que ter a noção, a responsabilidade de saber dizer não e falar não consigo, não posso, não dou conta. E aí, quando você conhece a si mesmo e você dá conta de saber, não é ser irresponsável, não é ser fraco, não é falar não dou conta. É você ter a responsabilidade de dizer, neste momento, eu só dou conta de ir até aqui. E você conseguir ter a coragem de falar, eu vou dar 2, 3 passos para trás. Porque, e depois eu recomeço. Porque às vezes as pessoas elas têm medo de dar esse passo para trás, porque elas acham que não deu certo, ou fracassei, ou deu errado, ou... Vou te dizer que não é medo. É o quê? A sociedade nos impõe uma coisa muito difícil. Talvez seja ego, talvez seja vergonha dos familiares, talvez seja uma dificuldade, falta de apoio,
Por isso que às vezes é melhor você estar sozinho. Porque quando você está sozinho, é você com você mesmo. Quando você tem família e às vezes não tem apoio até da família, você tá um monte de gente e tá sozinho para tomar as decisões. Ou seja, o que você está me dizendo é que, às vezes, tá ali, a pessoa faz uma análise daquela empresa, de repente ela não pode continuar, ela tem que fechar por algum motivo, só que as pessoas ficam tão preocupadas com quem está ao redor, o que as pessoas vão falar, o julgamento que vão fazer, que elas preferem continuar para não passar uma suposta imagem de que deu errado. Exatamente. Então, o que eu coloco para as pessoas? Às vezes, você tem patrimônio que dá para salvar. Vende a casa e salva a empresa. Depois você compra a casa, vai morar de aluguel. Mas as pessoas não abrem mão do patrimônio. Então, o patrimônio você constrói depois. Então, se você tem uma casa e dá para vender e salvar a empresa, vende a casa, salva a empresa, depois a empresa te dá outra casa. E mora de aluguel por um ponto. Tá tudo bem também. Qual é a dica mais preciosa que tem no seu livro? Que você falou assim, essa daqui é matadora. Essa é ótima. Sabe por que essa é ótima? Lembra que eu falei no início da entrevista? Cada um tem uma realidade. Então, a dica matadora depende. Cada um vai tirar aquilo que achar melhor. Porque para cada um vai ter várias dicas que pode ser a melhor. Então, a dica matadora é o seguinte, cada um vai ter que ler e cada um vai ter que descobrir qual é a que melhor se encaixa para ele. Maravilhosa. Então é essa, gente. A dica matadora tá lá, gente, no Voando Alto. Isso. Compre o livro, aí você vai ler dentro do seu histórico, dentro da sua realidade, você vai entender qual é a melhor dica para você. E para aquele momento que você está. Porque o livro relata a história de uma garota de 50 anos. Então ali tem várias coisas. De família, de trabalho, de empreender, de passar por várias circunstâncias familiares, de separações, de divórcio, de saúde. E aí ali você vai falar assim, o que eu posso tirar daqui para mim? Eu garanto uma coisa, você se tiver ligado no livro, você vai ser um pouquinho diferente depois que você lê e para melhor. Gente, posso fazer mais uma pergunta? A última, prometo. Qual foi o momento mais difícil de você revisitar para escrever o livro? Porque você teve que abrir ali suas caixinhas, né? Ai, meu Deus. Qual foi o momento mais difícil? Se eu não chorar, tá bom. Quando a minha pequena foi para UTI. A sua filha? A minha filha nasceu de poucos meses, foi para UTI e eu estava tão passada que eu chamava de sobrinha. Porque eu quase perdi. Então, passando tudo isso foi bem difícil. E aí hoje é uma garota linda de 11 anos. E não é fácil. Eu perdi gêmeos aos 38 anos. Então, para você ver, não é fácil. E a vida é cheia de surpresas. E a gente nem sabe o que vem ainda, né? Eu quero morrer com 110 anos, então ainda tem 60 anos. Se depender do DNA da família e da genética, isso vai acontecer. Sua avó tá com 102, vai, né? E também escrever tudo isso sem... Vamos dizer, o mais difícil é revisitar tudo para você não expor ninguém da família. Porque nem tudo são flores. Então, quem me conhece sabe que tem algumas divergências familiares e eu tentei não expor ninguém e não colocar nada que pudesse impactar a vida de ninguém que não fosse somente a minha. E tentei falar com muitas palavras, até as coisas que não são tão lindas, que toda família tem percalços, e tentei fazer de uma maneira muito poética, até as coisas que também não são tão flores. Tá vendo? Aquela tia chata pode ficar despreocupada, tá bom, senhora? Seu nome não foi citado no livro. É por aí. Bom, gente, então, ó, Voando Alto, como tirar champanhe de pedregulho, já está à venda. Quando esse vídeo chegar para as pessoas, já vai estar à venda, né? Hoje é dia 26 de setembro. Dia 26 de setembro. Já está à venda nas melhores livrarias, na internet. Vocês podem procurar a Laura nos canais dela. Qual é a sua arroba no Instagram? No LinkedIn? É mais LinkedIn, é Laura Oliveira. Laura Oliveira Levo, LinkedIn, que é o mais, Grupo Levo e McDonald's Levo. E é isso. E aqui no Grupo Perfil também vocês vão ter todas as informações para saber como adquirir o livro de vocês. Laura, muito obrigado e até a próxima. E compre o livro porque toda venda vai para o Levo Instituto para a gente poder transformar vidas. Conto com vocês. Beijo. Beijo, gente.